Até onde vai a representação do voto? Ou seja, até onde tem a força do voto popular para manter um governador, um presidente ou algo nesse sentido? A grande questão que a gente discute muito aqui e que a gente está começando a ver com maior referência é ações judiciais, ações do Ministério Público pedindo a retirada de governadores, o que aconteceu com o Ibanez Rocha, por exemplo, que pediu o afastamento dele por causa dos atos antidemocráticos, enfim. Muita coisa vem acontecendo no Brasil e vem questionando o voto, ele é soberano mesmo? Então, assim, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. A eleição do povo, essa é a garantia total? Porque vem cá, vamos começar a pensar e até repensar até a questão do impeachment. Vamos ver? Porque a minha visão é a seguinte: não é o povo que coloca? Não tem que ser o povo que tem que retirar? Vamos lá. Olha só, esse aqui é o governador do Acre. Foi muito bem aceito pela população. Olha essa matéria da época das eleições de 2022. Ele foi reeleito. Ele já era governador. Gladstone Camelli é reeleito no Acre, com mais do que o dobro dos votos do petista, que era o Carlos Viana, Jorge Viana, que concorria com ele. O governador do Progressistas, apoiado por Bolsonaro, venceu com 56% contra 24% do ex-senador Jorge Viana. E aí ele teve a vitória e vem mantendo ali o segundo mandato de governador do estado. Só que agora a Procuradoria-Geral da República, ela disse que tem um caso de corrupção envolvendo o Gladstone. Então tem um caso de corrupção. E aí pediu o afastamento do governador. Urgente, Jornal Metrópolis, PGR pede o afastamento do governador do Acre por suspeita de corrupção. A Procuradoria-Geral da República denunciou o pedido de afastamento do governador do Acre, Gladstone Camelli, por suspeita de integrar uma organização criminosa que gerou prejuízo aos cofres públicos na ordem de 11,7 milhões. Ao todo, 13 pessoas, pelo esquema criminoso que começou em 2019. A denúncia é do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, e foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça, que tem competência de julgar questões envolvendo governadores. E aí a gente precisa fazer só um adendo aqui. Carlos Frederico, subprocurador da República, é aquele mesmo que você deve lembrar que pediu que a Meta, o Facebook, o YouTube, enviasse todos os dados dos seguidores junto às plataformas que seguiam o Bolsonaro. O Carlos Frederico dos Santos solicitou lista de seguidores de Bolsonaro às redes sociais. Aliados do ex-chefe de Estado dizem que medida é incabível e absurda. Então, assim, hoje, o que a gente vê? E aí, até essa matéria do Carlos Viana aqui, do procurador, perdão, matéria da G1, cotado para a PGR, ele que era cotado pela PGR, perdeu, o Paulo Gonet, é quem foi indicado, diz que o ocupante do cargo deve estar afinado com o presidente da República. Ele que é de esquerda e é bem petista mesmo, declaradamente de esquerda. A minha pergunta é, hoje você vendo o quanto o sistema está arraigado e tomado por políticos, todo o sistema, o Procurador-Geral da República, o Subprocurador-Geral da República aqui, diz que o procurador tem que estar alinhado com o presidente, alinhado politicamente. Então, assim, hoje já não tem como mais você desalinhar, tirar. O STF tem um lado político. Isso eles falam abertamente. Então, não dá mais para deixar que instituições sejam as responsáveis por caçar aqueles que receberam votos. Eu tenho uma visão, e talvez seja uma visão muito, vamos dizer, democrática demais para ser aceita na sociedade. Eu acho o seguinte: quem tem que decidir se sai ou não o governador ou o deputado é o próprio povo que o elegeu.
tá? Vou te dar um exemplo. Vocês viram o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. O TSE foi lá e cassou o mandato, suprimindo 350 mil votos. Aqui corre o risco do governador reeleito com mais que o dobro do segundo colocado, que é do PT, seja afastado por uma canetada de um cara que é totalmente petista, o subprocurador-geral da República. Então, na minha visão, tem corrupção? Então, a direita não pode passar pano. Se realmente o governador tiver corrupção, tem que ser cassado, mas tem que ser pelo povo. Então, tem que apresentar os fatos e tem que deixar o povo votar novamente para decidir se ele termina o mandato ou se ele sai fora. Terminou o mandato? Aí sim, a justiça faça o seu trabalho. Eu estou começando a repensar muito essa questão de uso político das instituições para perseguir adversários. Engraçado que até agora, em um ano, eu não vi nenhum pedido de cassação do PT, nada disso. Nada disso. É muito estranho mesmo. Vamos lá, outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui, matéria do jornal Razão, tá? Deputado de Santa Catarina, que votou 13 vezes com o governo Lula, aciona a Polícia Federal contra o jornal Razão. Após divulgarmos a notícia de que Jorge Goetten, do PL de Santa Catarina, votou 13 vezes a favor das pautas do governo Lula e se recusou a assinar a CPI de abuso de autoridade, o jornal Razão tem sido alvo de acusações sérias que sugerem a disseminação de notícias falsas contra o deputado federal Jorge Goetten. Queremos enfatizar categoricamente que tais alegações são totalmente infundadas e carecem de qualquer base factual. O jornal Razão é pautado pela ética, integridade e um compromisso inabalável com a verdade desde a sua fundação há quase 30 anos. Suas reportagens são fruto de uma investigação aprofundada e rigorosa com o único propósito de informar o público sobre os assuntos de relevância social e política. É estranho que, no momento em que o STF vem e dá uma decisão de que, sabe, vai trazer de volta, vai trazer a censura para o Brasil, de que a depender do que o sujeito falar, o entrevistado, se a justiça entender que aquilo é uma fake news e uma mentira, o jornal vai ser responsabilizado. E aí vem um parlamentar que se elegeu com a bandeira da direita, o Goetten, vem e aciona a Polícia Federal contra o jornal. Sabe, isso é muito cara da esquerda. E aí o pior, o jornal acusou de que ele não tinha assinado o PL, o pedido da CPI do abuso de autoridade. O jornal Gazeta do Povo trouxe a lista. Veja quem são os deputados federais que apoiam a CPI do abuso de autoridade. E aqui dentro está o Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, Cris Tonieto, Felipe de Orleans e Bragança, General Girão, Zé Vitor de Araguari, um abraço para o Zé Vitor, Sargento Farru, Bia Kicis, mas o Goetten, tá? Não assinou, o Jorge Goetten não assinou. Então, onde está a fake news aqui? Qual o problema? Né? Qual o problema? E aí, vamos usar o próprio Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. O STF vai cumprindo a promessa de vingança de Lula. Relembre essa matéria de 2017. Lula diz que, se eleito, vai mandar prender jornalistas que mentiram sobre ele. E vai cumprir a promessa. Tá voltando tudo, tá tudo voltando. E aí, hoje, sabe, parece que tem um momento da história do Brasil que o certo é errado e o errado é certo. Parece que tem um momento da história do Brasil que reescreveram tanto e, sabe, doutrinaram tanto militantes que estão cegos e não conseguem perceber o que está acontecendo com a nossa nação. Eu fico abismado de gente inteligente, gente intelectualizada, sabe? Que é estudada, defendendo o governo petista como se ele fosse, olha, ele é pela democracia. Pois é, você está vendo o que é essa postagem aqui, ó, o governo Lula, leia comigo, se você sabe ler.
Lula diz que, se eleito, vai mandar prender jornalistas que mentiram sobre ele. Prender jornalistas que mentiram. Será que mentiram? Pois é. Brasil, Brasil. Outra matéria do jornal Razão, que eu trago aqui para vocês. Flávio Dino recebe homenagem do Exército Brasileiro por serviços relevantes às Forças Armadas. Parabéns às Forças Armadas que deram homenagem ao Flávio Dino, parabéns mesmo. O indicado de Lula ao STF, Flávio Dino, que acusou militares de pisotear a Constituição, acusou generais de golpistas, acusou os generais de traidores após o 8 de janeiro, recebeu essa semana a medalha da Ordem do Mérito da Defesa, uma das medalhas mais importantes do Exército, por serviços relevantes às Forças Armadas. Outros ministros do governo também foram homenageados, com pompa, toda aquela pompa. Quem viu o evento aí sentiu. Então, parabéns para o Exército, que homenageou o Flávio Dino. O Flávio Dino mereceu, por tudo que ele disse do Exército, ele mereceu, com toda certeza, essa medalha do Exército. E vocês, Exército, mereceram tudo que o Flávio Dino disse para vocês também. Essa é a verdade dos fatos, né? Essa é a realidade dos fatos. Vamos lá, terminando aqui, vamos falar. Flávio Dino está indicado para o STF. Você sabe disso. Mas poderia ter sido outra pessoa. Poderia ter sido Gleisi Hoffmann. Não é piada não. Não é brincadeira não. É sério. Lula cogitou indicar Gleisi Hoffmann para o STF. A saída de Gleisi Hoffmann para o lugar da Rosa Weber seria uma forma de tentar manter a representatividade feminina na corte. Lula só não o fez porque ela é muito combativa. No Senado não seria aceita. A líder do PT, que é a deputada hoje, não seria aceita. E aí, sim, poderia ter sido a Gleisi Hoffmann. Aí a minha pergunta para você é: qual é pior? Gleisi Hoffmann ou Flávio Dino? Qual dos dois? Coloca no comentário. E aí, vamos lá. Matéria da Globo News, ainda sobre ela. Agora, ela ainda está cotada. A Daniela Lima, assessora do governo, da Globo, né? Disse o seguinte: possibilidade de indicação de Gleisi Hoffmann para o Ministério da Justiça embaralha o PT. Por quê? O que está acontecendo? Segundo a Daniela Lima, jornalista, o nome de Gleisi Hoffmann surgiu como possível indicação para o comando do Ministério da Justiça. De acordo com a jornalista, Lula disse a integrantes do STF que gostaria de colocar uma mulher no lugar de Flávio Dino, que foi indicado pelo presidente da República para o Supremo. As opções seriam Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, e Gleisi. A base aliada do Lula, diz a Daniela, resiste a Tebet, porque não quer entregar a Polícia Federal para o MDB, partido dela. A ala, que defende a nomeação de Gleisi, argumenta que coube a Dino, nesse primeiro ano de governo, fazer o enfrentamento ao bolsonarismo, e que é Gleisi quem faz isso no Congresso, em nome do Partido dos Trabalhadores. Vocês entenderam? Não? Vou explicar. Lula, ele precisa agradar uma ala aí que estava cobrando mulheres. Lula tá nem aí para essa ala, mas dá aquela pincelada para fingir que escuta eles. Não, vai o seguinte, não vou mandar mulher para o STF não, mas vou pôr uma mulher no lugar do Dino lá no Ministério da Justiça. Surgiu o nome da Tebet. A ala do PT falou: a Tebet não. Nós vamos entregar a Polícia Federal para o MDB. O Dino usava a polícia com mão forte ali, combatendo o bolsonarismo. E aí nós precisamos de alguém que vai continuar utilizando a máquina pública para combater opositores. Como é que chama isso? Ditadura, lembrei. E aí a Gleisi Hoffmann tem esse perfil de continuar combatendo os opositores políticos utilizando a máquina pública. É o que a Daniela Lima falou, só que com outras palavras. Deu para entender que nós realmente estamos no mato sem cachorro, com toda a situação que vamos enfrentando. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado as nossas notícias. Espero que você tenha gostado. Vejo vocês daqui a pouco em mais um editorial. Obrigado por estar aqui conosco. Grande abraço.